A década de 1930 pairava como uma sombra sobre os Estados Unidos, e Cleveland, Ohio, outrora a vibrante sexta maior cidade do país, sentia o peso implacável da Grande Depressão. A outrora invejável malha ferroviária, que prometia conectar fronteiras e destinos, agora ecoava com o lamento do desemprego e da desesperança. O trabalho, a prosperidade e a promessa de uma vida digna se esvaíram, deixando para trás um rastro de miséria. Em 1931, mais de 100 mil almas em Cleveland haviam sido despojadas de seus empregos, um número que, nos anos seguintes, inchou para quase 220 mil, mergulhando famílias inteiras em condições inimagináveis. A cidade, outrora um farol de esperança, agora abrigava favelas improvisadas, labirintos de desespero onde dezenas se amontoavam em espaços minúsculos, privados de saneamento e eletricidade. Entre esses aglomerados de desespero, Kingsbury Run se destacava. Um lugar que se tornaria o palco sombrio para os atos de um dos criminosos mais perversos da história de Cleveland. Mas no meio da luta pela sobrevivência, um predador emergiu, um homem que via seus semelhantes não como vizinhos, mas como presas. As autoridades, já sobrecarregadas pelo caos da depressão, mal pressentiam a tempestade que se aproximava, mas era apenas uma questão de tempo até que a presença do carniceiro louco de Kingsbury Run se tornasse o maior e mais horripilante dos seus problemas. No dia 5 de setembro de 1934, um grito silencioso cortou a tranquilidade da cidade. Um morador de Cleveland, caminhando pela margem do lago Erie, deparou-se com uma visão que o perseguiria para sempre. Um torso feminino desmembrado, abandonado como um brinquedo quebrado. As autoridades foram chamadas, e o legista do condado, Arthur Pierce, foi incumbido de analisar o macabro achado. O que ele viu o gelou até os ossos. O torso, desprovido de braços, pernas e cabeça, era um enigma grotesco. Os cortes, segundo Pierce, eram de uma precisão cirúrgica, revelando um conhecimento profundo de anatomia humana, tanto teórico quanto prático. Havia mais. O corpo apresentava traços de um conservante químico, conferindo-lhe uma rigidez peculiar e uma coloração avermelhada. Apesar dos vestígios perturbadores, a identidade da mulher permanecia um mistério. Os jornais a apelidaram de a Dama do Lago. E o caso foi rapidamente arquivado como uma aberração isolada, um pesadelo singular numa cidade já assombrada por demônios. Um ano passou. Em setembro de 1935, um garoto de 16 anos vagando pela favela de Kingsbury Run fez uma descoberta que despertaria um terror adormecido. O torso mutilado de um homem. Mas o horror se multiplicou quando as autoridades descobriram não um, mas 2 corpos masculinos desmembrados, suas cabeças posicionadas horrivelmente perto de seus restos mortais. O pânico se espalhou como um vírus. Os corpos foram rapidamente removidos para o necrotério, longe dos olhos curiosos. Pierce, ao examiná-los, sentiu um arrepio familiar. Os torsos exibiam o mesmo conservante da Dama do Lago, e os cortes eram igualmente precisos, frios e calculados. A causa da morte, determinou Pierce, havia sido a decapitação. Apenas a vítima mais jovem, Edward Andrade, de 28 anos, foi identificada por suas impressões digitais. Um ex-funcionário do hospital de Cleveland. Desempregado e desamparado, ele havia se refugiado em Kingsbury Run. A polícia descobriu que Edward havia sido ameaçado por um mafioso local, levando-os a especular sobre um possível envolvimento da máfia. A imprensa, desinteressada em mais uma história de violência mafiosa, deu pouca atenção ao caso. E a polícia, corrompida e sobrecarregada, fez pouco para investigar as favelas. Em outubro e novembro de 1935, o prefeito de Cleveland, Harold Burton, iniciou uma reforma drástica na força policial, demitindo oficiais corruptos e trazendo um novo líder, Elliot Ness. Vindo de Cincinnati, onde era reverenciado por sua integridade, Ness era a esperança de Burton para erradicar a corrupção em Cleveland. A força policial era um ninho de suborno e ineficiência, impotente contra contrabandistas de álcool e mergulhada em decadência. Ness, famoso por desmantelar operações ilegais de álcool em Chicago e por liderar Os Intocáveis na prisão de Al Capone, parecia ser a escolha perfeita. Ness chegou em Cleveland em dezembro de 1935, cheio de determinação.
Ele acreditava que lidar com a corrupção e a criminalidade local seria uma tarefa fácil, uma brincadeira de criança, comparada com a sua luta contra Al Capone. De dezembro de 1935 a janeiro de 1936, Ness demitiu policiais corruptos, sem perceber que um horror indescritível espreitava nas sombras de Cleveland, esperando o momento certo para atacar. Em 26 de janeiro, os latidos insistentes de cães guiaram uma mulher até os fundos da fábrica de Haug. Lá ela encontrou uma caixa, coberta. Curiosa, ela levantou o pano e viu um que pareciam ser presuntos embrolados. Chocada, ela correu para o açougue local relatando sua descoberta. O açougue, cético, acompanhou a mulher até a caixa. Ao remover o pano, ele gritou em horror. Não eram presuntos, mas braços, pernas e o torso mutilado de uma mulher. A vítima foi identificada como Florence Pulilo, de 42 anos, uma prostituta e garçonete de Kingsbury Run. Os jornais imediatamente traçaram paralelos com A Dama do Lago, de 1934, questionando a polícia sobre uma possível conexão. As autoridades, aterrorizadas com a implicação, evitaram comentar. O mistério permaneceu sem solução até junho de 1936, quando 2 garotos encontraram um par de calças enroladas numa árvore. Dentro estava a cabeça decepada de um homem. Perto dali, as autoridades encontraram o resto do corpo, castrado e tratado com o mesmo conservante químico das vítimas anteriores. A identificação se mostrou difícil, pois as impressões digitais não correspondiam a nenhum registro local. Ness ordenou que uma máscara de gesso fosse feita do rosto do homem e exibida numa feira onde mais de 100.000 pessoas a viram, mas ninguém o reconheceu. Frustrado, Ness designou os investigadores Peter Merylo e Martin Zell para liderar a investigação. Em 10 de setembro de 1936, mais um torso foi encontrado num rio próximo aos trilhos da ferrovia. A multidão se aglomerou enquanto a polícia retirava o corpo mutilado. A 6ª vítima, decapitada, castrada e drenada de sangue, não teve a cabeça encontrada. A pressão pública aumentava. O assassino com detalhe macabro, já que seu alvo da Covid era limitado à modelagem de roupas interiores, detalhes que os médicos sabiam que não envolveriam suas cabeças. A pressão pública aumentava. O legista Arthur Pierce, em uma coletiva de imprensa, declarou que o assassino era um maníaco sexual sadista, um homem musculoso com um conhecimento especializado em anatomia, possivelmente um estudante de medicina ou um açougueiro. A declaração de Pierce incendiou a mídia. Como um único homem poderia cometer tais atrocidades e permanecer impune? O prefeito furioso demandou que Ness priorizasse a captura do carniceiro louco de Kingsbury Run. A caça havia começado. Mas Ness, acostumado ao crime organizado, estava despreparado para a depravação desse assassino. Merylo e Zell entrevistaram milhares de suspeitos, mas nenhum parecia se encaixar no perfil. As buscas revelavam a profunda crise social de Cleveland, com a miséria e a fome em contraste gritante com os assassinatos brutais. Em 23 de fevereiro de 1937, um novo torso feminino apareceu perto de onde a Dama do Lago havia sido encontrada. A vítima permaneceu sem identificação. Em 6 de junho, mais um torso foi descoberto sob a ponte Lorraine Carner. Arthur Pierce identificou a vítima como Rosie Wallace, uma prostituta, morta por desmembramento. O horror aumentava. O assassino não apenas matava suas vítimas, mas as torturava e desmembrava enquanto ainda estavam vivas. Um mês depois, restos masculinos foram encontrados no rio Cuyahoga. A vítima teve todos os seus órgãos internos removidos, exceto os pulmões. Os meses seguintes foram de silêncio, mas a polícia estava exausta. Os jornais questionavam a competência de Ness, que via seus esforços esgotados. Em março de 1938, as autoridades de Sandusky, Ohio, foram chamadas após uma mulher relatar que havia visto seu cão carregando uma perna humana. A história chegou a Cleveland e David Coles, chefe do Departamento de Identificação Científica, foi enviado para investigar. Ele notou as semelhanças com os crimes de Cleveland. Um informante da prisão estadual de Osborne o direcionou para Francis Sweeney, um médico alcoólatra com transtorno de estresse pós-traumático. Sweeney havia sido internado por sua esposa em 1934 devido a seu comportamento errático. Embora não houvesse evidência direta, Coles compartilhou a informação com Ness, que colocou Sweeney sob vigilância secreta. Sweeney era cozinho de Martin Sweeney, congressista de Ohio,
que criticava a investigação. A revelação de que Sweeney era um suspeito poderia comprometer todo o caso. Enquanto Sweeney era vigiado, um novo torso apareceu em abril de 1938, embrulhado em um saco no rio Cuyahoga. O legista Arthur Pierce encontrou drogas no sistema da vítima, sugerindo que o assassino tinha habilidades médicas ou acesso a medicamentos. Ness ordenou a prisão imediata de Sweeney. Ele foi levado para uma sala no Hotel Cleveland para interrogatório. Coles tentou extrair informações de Sweeney, mas ele permaneceu calado, muitas vezes bêbado demais para responder com coerência. Ness chamou Leonardo Killer, um especialista em detector de mentiras, que concluiu que Sweeney era o assassino. Entretanto, Sweeney nunca confessou. Ness, temendo a reação de Martin Sweeney, o libertou. Em 16 de agosto de 1938, um grupo de sintéticos encontrou um torso feminino em frente ao Hotel Cleveland, onde Ness estava hospedado. O torso estava embrulhado em um blazer masculino azul. Perto dali, encontraram outro corpo desmembrado. Em resposta, Ness organizou uma operação em Kingsbury Run, despejando centenas de moradores e prendendo dezenas. Ele ordenou que a favela fosse incendiada, na esperança de erradicar a área de atuação do assassino. A imprensa criticou duramente Ness, acusando-o de destruir as vidas de pessoas inocentes. No entanto, após o incêndio, os assassinatos cessaram. 2 semanas depois, Sweeney foi internado em uma clínica de reabilitação. Em junho de 1939, Frank Dolezal, de 54 anos, foi preso sob acusação de envolvimento nos assassinatos de Rose Wallace e Edward Andrassy. Dolezal conhecia ambas as vítimas e havia vivido com Florence Polillo em 1930. Antes de ser julgado, Dolezal cometeu suicídio na prisão. Muitos suspeitaram que ele havia sido torturado para confessar. Ele acabou sendo descartado como suspeito. Apesar dos esforços de Ness, o caso permaneceu sem solução. O investigador Peter Marilow passou a acreditar que o carniceiro louco estava ligado a uma série de assassinatos semelhantes em Newcastle, na Pensilvânia, e outras cidades ao longo da linha férrea. Sua obsessão o levou a viver como um sem-teto, observando os movimentos na estação ferroviária, mas ele nunca encontrou evidências concretas. No início dos anos 1950, Ness começou a receber cartas misteriosas, assinadas com pseudônimos como Paranoia Nemesis ou F.S. Winner, zombando de seu fracasso em capturar o assassino. Ness afirmou que sempre soube quem era o assassino, mas nunca teve provas para prendê-lo, provavelmente referindo-se a Sweeney. Os casos foram arquivados. Ness se divorciou, foi preso por dirigir embriagado e tentou se eleger prefeito de Cleveland, mas fracassou. Ele morreu de ataque cardíaco em 1957, vivendo em pobreza e assombrado pelo caso. Em 1964, Sweeney, diagnosticado com esquizofrenia, morreu de causas naturais em um hospital de veteranos. Em 1983, David Coles afirmou sua crença de que o principal suspeito era Sweeney. No mesmo ano, um homem chamado Emil Fronek relatou ter sido drogado por um médico em Cleveland em 1934. Ele conseguiu escapar, mas desmaiou em um trem e acordou 3 dias depois. Fronek nunca conseguiu identificar o prédio onde havia sido drogado, mas sua história sempre foi vista como potencialmente ligada ao caso. O fracasso de Ness em capturar o carniceiro louco de Kingsbury Run não manchou sua reputação, graças à sua imagem de herói na luta contra o crime organizado. O filme Os Intocáveis, de 1987, estrelado por Kevin Costner como Ness, o imortalizou como um personagem importante na história criminal americana. Em 2000, James Badal, o principal pesquisador do caso, foi abordado por um homem que alegava ser sobrinho-neto de Edward Andrassy. O homem mostrou a Badal uma foto de médicos da década de 1930, incluindo Sweeney e Andrassy, sugerindo que vários médicos de Cleveland poderiam estar envolvidos nos assassinatos. Embora a história seja pouco comprovada, ela reforça o testemunho de Fronek e a possibilidade de uma conspiração médica. No final, o carniceiro louco de Kingsbury Run nunca foi preso. Mais de 9.000 interrogatórios resolveram cerca de 1.000 crimes.
mas a identidade do assassino e o número exato de suas vítimas permanecem um mistério. Entre 1935 e 1938, até mesmo 12 pessoas foram vítimas do carniceiro louco. Alguns acreditam que o número real de vítimas pode chegar a 40. O incêndio ordenado por Ness afastou o assassino de Cleveland? Ou ele viveu o resto da sua vida nas sombras da cidade, esperando para atacar de novo? O mistério permanece, um lembrete sombrio dos horrores que espreitam nas profundezas da alma humana.